Racing 2, Corinthians 1. Corinthians está fora da Copa Sul-Americana 2024 e eu confesso que um dos vídeos mais duros de fazer. Mais uma noite desastrosa do Corinthians. Um jogo que começou bem, né, o Corinthians começou colocando a bola no chão, tocando a bola, criou algumas chances, fez 1-0 numa jogada fantástica ali, uma tabela com passe de calcanhar do Memphis Depay para o Yuri Alberto, sem ângulo, bateu de esquerda, fez o gol, e parecia que a história seria diferente hoje, mas não foi, né, o Corinthians ainda teve mais uma chance, nos pés do Rodrigo Garro ali, que ao invés de rolar para o Yuri Alberto matar, ele bateu mal, bateu em cima do goleiro, meia altura, perdeu o gol, e alguns minutos depois o Racing, uma jogada pela esquerda, encontrou um pênalti ali, o cara cruzou, José Martínez com o braço aberto, cometeu o pênalti, o Quinteiro fez o gol de pênalti e logo em seguida, numa jogada de lateral, de desconcentração, de falta de qualidade da defesa do Corinthians, uma cobrança de lateral, a bola passou, caiu no pé do Quinteiro, que virou o jogo, e a partir daí acabou, né? Corinthians morreu, Corinthians foi frouxo, um time frouxo, né? Um time que, apesar de ter no início do jogo as coisas terem dado certo, é, a verdade é que o Corinthians cometeu um erro o Ramon Dias, né, na escalação, cometeu um erro que eu até falei sobre na live pré-jogo. Quando você coloca vários jogadores desses que são abaixo da média, que são muito ruins, eles acabam comprometendo. Então, hoje a gente tinha uma linha de defesa, né, com o Mateuzinho, com o André Ramalho e com o Félix Torres, jogadores que jogaram muito mal. Aliás, quase ninguém se salvou, né? O goleiro não cometeu nenhuma falha, não teve culpa nos gols. O Hugo, o Matheus Bidu fez o feijão com arroz, ele também não comprometeu. E o Yuri Alberto, que correu muito, né? Ali, o Memphis Depay é aquela primeira meia horinha que ele consegue criar alguma coisa e depois morre, né? Ele não tá aguentando o ritmo, ele cansa e aí já não consegue mais produzir. O resto do time foi muito mal, mas esses jogadores que são muito abaixo da média, Mateuzinho, Félix Torres, né, cara, que tá sempre entregando as bolas, o André Ramalho, que é um jogador que, quando chegou, causou uma boa impressão, jogando naquele esquema de 3 zagueiros, ele jogando na sobra, mas depois que o Ramon Dias abandonou, os 3 zagueiros, o André Ramalho não conseguiu mais jogar, né, sem tempo de bola, errando bote, cometendo muitas faltas, né, um jogador que não produz mais nada. Félix Torres é brincadeira, assim. E aí, no meio de campo, um setor que tem jogadores que comprometem muito, né? Especialmente o Charles. A gente tem que falar do volante Charles, que é um jogador que não é jogador nem de primeira divisão, né? A gente não pode falar nada sem provas, mas como é que um jogador desse nível veio parar no Corinthians? Como é que o Corinthians gastou dinheiro para trazer um jogador desse, né? Porque de graça já seria caro. Esse jogador Charles é um jogador que não, em nenhum jogo mostrou nenhuma qualidade e continua entrando como titular, continua tendo muitos minutos em campo, uma coisa muito estranha. E hoje, mais uma vez, ele comprometeu, ele errou todos os passes, ele errou todos os botes, ele errou tudo, né? O Rodrigo Garro, mais um jogo muito abaixo, e eu, na live pré-jogo, falei muito sobre ele, né? Qual que é o problema do Garro? Ele tá cansado? Talvez não, porque ele descansou contra o Cuiabá. Ele não é um jogador de jogos grandes, né? Talvez esse seja um problema, né? A gente vai ter que observar mais próxima temporada aí, mas talvez seja o problema. Ele nunca jogou na seleção argentina, ele só jogou em 2 clubes pequenos na Argentina, no Instituto e no Tajeres, ele nunca deu o salto para um clube grande, né? Por quê? Com 26 para 27 anos. Esse cara, o Corinthians é o primeiro time grande da carreira dele. Então a gente tem que observar mais Rodrigo Gal, que sim, foi até agora o melhor jogador do time na temporada, mas nessa fase
mais aguda com jogos decisivos, com mata-mata, ele realmente não apareceu, não decidiu. Teve a bola do jogo no pé hoje e falhou, né. E aí, no segundo tempo, o Ramon Dias, veio com as substituições, né, a primeira ele tirou o Carrillo, que não estava bem, mas eu não teria tirado, né, considerando que você tem Charles em campo, José Martínez, eu não teria tirado o Carrillo, mas ele tirou para colocar o Alex Santana, que ainda sem ritmo, né, também não conseguiu mostrar muita coisa. Eh, Depois e o Corinthians não conseguia produzir, né, e aí o Ramon Dias cometeu um erro que não é a primeira vez. O Ramon Dias acabou com o Corinthians nos 4 jogos de semifinais, né? Inclusive, vem errando demais nas últimas semanas, destruindo o time. Aí ele colocou o Thales no lugar do Garro, colocou o Bidon no lugar do Charles e o Corinthians perdeu completamente o meio-campo. Ele voltou para aquele sistema com 3 atacantes, no caso ali o Depay, o Yuri Alberto e o Thales Magno, sem meia de criação, né? Ficou um buraco ali no meio de campo e o Corinthians não ganhava mais nenhuma bola. É, para piorar, ele ainda tira o José Martínez para colocar o Ángel Romero, né? Incrível também o Romero, do jeito que vem jogando pesado, sem explosão, sem pegada, né? Não ajuda mais na marcação. Tecnicamente, o Romero de sempre e sem a estrela, né? Sem fazer aqueles golzinhos que ele faz na hora certa. É um jogador que não consegue produzir nada, mas outro jogador que continua recebendo minutos, continua recebendo chances ali, sempre entra ou como titular ou no decorrer dos jogos. E Romero não produziu nada. E o Corinthians empilhou o atacante, né? E ficou com o Depay, com o Yuri Alberto, com o Thales Magno, com o Romero lá na frente, sem meio-campo, um buraco tentando fazer ligação direta, que não funciona, né? Um time acéfalo em campo. E aí, no final, bem no final, ali faltando menos de 15 minutos, o Ramon Dias tenta corrigir. Não sei se ele tenta corrigir ou colocou por colocar. Parece até uma afronta, né? Você ter o Igor Coronado, que inclusive está suspenso para o jogo de segunda-feira contra o Palmeiras. Então, é um jogador que deveria ter sido muito mais utilizado hoje. Ele entra no lugar do Memphis, né? É, hum, e aí não tem muito tempo para mostrar nada. Ele até tenta fazer alguma coisa, mas sem tempo. O Corinthians perde o jogo, é eliminado. E eu que até agora, pô, dizia que, pô, não é para trocar o técnico, acho que a gente tem que seguir com o Ramon Dias até o final. Realmente, para mim, hoje, pode mandar embora ele no vestiário, de verdade. Acho até que, de repente, o Corinthians precisa disso, meu. O Corinthians precisa dessa mudança aí. Para mim, o trabalho do Ramon Dias acabou. Um aproveitamento baixíssimo, com um elenco que não é uma porcaria, né? Inclusive um dos mais caros da América do Sul. Só que ele insiste com alguns jogadores ali que não podem jogar, né? Não podem jogar. Quando você entra com o Charles titular, com o José Martins, com o Mateuzinho, com o Félix Torres, você coloca todos esses caras aí ao mesmo tempo, metade do time não consegue dar um passe certo. E aí é muito difícil o time render, além dos jogadores aí que tem mais nome, né, que tem até mais qualidade que na hora do vamos ver não conseguem decidir. Corinthians cai mais uma vez de uma forma muito frustrante, né, de uma forma assim que a gente já são 5 anos sem títulos, vamos para o sexto ano sem títulos aí, e um time que não dá sinais aí de que vai se levantar, né? É uma decepção atrás da outra. A gente jogou contra um time, o Racing, que é um time mais fraco que o Corinthians, né? Na verdade, é um time mais organizado, mas com vários problemas defensivos, um goleiro meia boca, o Corinthians não chutou no gol. Então, parece que faltou análise aí, faltou um monte de coisa. Para mim, o trabalho do Ramon Dias acabou. Eu tô sem paciência nenhuma, sem ânimo nenhum. É, e agora é torcer, né, até o fim para o Corinthians, para o Corinthians escapar do rebaixamento. Estou muito desanimado. Eu estava, pô, o Corinthians fez 1-0, eu estava animado, estava preparando. Meu plano era comprar passagem para ir para o Paraguai com meu filho, assistir essa final lá em Assunção.
realmente ia ser uma coisa muito legal que eu ia fazer, eu e meu filho, e não vai acontecer, porque esse time do Corinthians, cagou na calça, né, o time foi frouxo, o técnico cometendo os mesmos erros. Quando você comete o erro uma vez, pô, beleza, analisa a partida ali contra o Flamengo e tal. Pô, olha o que a gente fez, não dá, cara, a gente tem que manter o meio-campo. Era um jogo hoje, assim como contra o Flamengo hoje, um jogo que seria decidido no meio de campo, né, um jogo muito pegado, físico. O cara empilhou o atacante de novo, não sei, cara, muito esquisito tudo isso, muito decepcionante, e a gente vamos torcer aí para o Corinthians, terminar esse Campeonato Brasileiro aí e pensar na próxima temporada aí. Vai ter que, por incrível que pareça, um elenco que foi formado esse ano, um elenco cheio de jogadores no Corinthians, vai ter que repensar aí muitos jogadores, porque tem cara aí que custa muito, não produz, né, e outros jogadores aí que não tem a menor condição de vestir a camisa do Corinthians, e é isso. Valeu.